Anápolis tem sempre uma novidade. Deixa fluir e deixa queimar. O meu coração só quer te adorar. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na mais. Tá bom demais! Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h02. Mais FM! No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa, trazendo para você as principais notícias do dia. Hoje é sexta-feira, 13. Hoje é sexta-feira, 13 de março. A gente começa trazendo para você as principais informações do dia, né? Estamos fechando a semana e, é claro, né, muitas informações, muitas notícias desta segunda semana do mês de março, tá certo? Hoje é dia 13, 14, 15, domingo já é a metade do mês, né? É isso. O mês está passando, o tempo está passando, passa muito rápido, né? É isso aí, a gente começa o nosso programa destacando as notícias nacionais e internacionais. No primeiro bloco a gente trata das notícias internacionais e nacionais, no segundo bloco as notícias de Goiás e no terceiro bloco as notícias da cidade. Você fica sabendo de tudo que está nos principais sites de notícias aqui da nossa
da nossa comarca, você fica sabendo aqui na 87.9, tá certo? É isso, tá na mais, tá bom demais. Estamos ao vivo, deixa eu só levantar essa câmera aqui um pouquinho. Isso, agora sim. Estamos ao vivo no site fmmais.com.br, fmmais.com.br, né? Inclusive com imagens, né? Ajeitei aqui a câmera, estamos ao vivo também no site com áudios e imagem, né? O áudio já tem normal, né? Agora a imagem só quando a gente aciona aqui, quando estamos ao vivo, né? Tá certo? Nós temos também a sua imagem no aplicativo, Radiosnet. O aplicativo Radiosnet, você pode baixar aí no... Não é Radiosnet. Aliás, o Radiosnet também, só que o Radiosnet está fora do ar. Nós estamos com o aplicativo da Rádio Mais News. Rádio Mais News, tá aqui, ó. Tá bom? Ó. Isso, né? Tem um pequeno delay. Mas você pode ouvir o programa aqui pela Mais News, inclusive com imagens, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para você a câmera no estúdio. A câmera no estúdio, aí você clica em cima dela, né? E você vai acompanhar o nosso programa ao vivo. Olha só, estamos ao vivo também no aplicativo, tá certo? Você pode acompanhar o nosso programa pelo aplicativo com áudio e imagem. No aplicativo também você pode fazer o que mais, hein? Você pode ver a programação está meio desatualizada, depois eu vou organizar esse negócio. Tem um bate-papo aqui, né? Você pode mandar mensagem pra gente, tem uma pastinha de recados, você pode mandar recados, você pode pedir a sua música, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 maneiras de você interagir com a gente. Pode mandar um recado aí, né? Na pastinha de recados, só clicar em recados, aí aparece aí, né? Os últimos recados aqui. Desejo a todos da rádio um bom dia e parabéns pelo trabalho de vocês. Grande abraço. Lucas Ribeiro deixou a mensagem aqui, né? Tem essas mensagens aqui, são antigas, né? Pedro Paulo, bom dia, boa rádio, gostei demais. Aí tem umas mensagens aqui sem sentido, né? Que eu não sei. A pessoa digitou algumas coisas, mandou, acho que estava só fazendo o teste, né? O que mais? Peça sua música. Deixa eu ver se tem algum pedido aqui. Né? Então você põe o nome, a cidade, o estado e o pedido da música. É claro, tem que ser a música gospel, né? Já que a nossa programação é 100% gospel. Certo? O que mais tem aqui, hein? A programação é 100% gospel. Tá vendo? Tem um delayzinho, né? Demora um pouquinho para chegar, mas é isso. É isso. Mas a câmera no estúdio, no aplicativo, é 10, viu? Muito bom. Então, você pode acompanhar aqui no estúdio, né, a nossa câmera, tá certo? Um abraço pro França Júnior 2, que curtiu o nosso Rios aí do programa, na nossa live no Facebook. Estamos no Facebook também ao vivo, né? E logo depois a gente coloca no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube também tá precisando crescer, gente. Ajuda aí, vai lá e se inscreve no canal. É Rádio Mais FM, né? O arroba é Rádio Mais FM 87. Aliás, o arroba Rádio Mais FM 87 também é o arroba do nosso TikTok, tá certo? É isso aí. Tá bom, a gente começou o nosso programa fazendo propaganda do próprio programa, né? É isso. Mas quem não... Como é que é? Quem não aparece, não cresce. Então, você precisa aparecer para crescer. Tá certo? Vamos às notícias nacionais. Eu vou pegar aqui o pessoal da agência Radiosnet, né, nossos parceiros da Radiosnet. Deixa eu ver o que temos aqui. O Alan Barbosa. Alan Barbosa traz a seguinte informação. Lula assina medidas... Deixa eu só abrir aqui, senão não dá para colocar, né? Alan Barbosa. Lula assina medidas para conter o aumento do preço dos combustíveis. Vamos ouvi-lo?
A alta do preço do petróleo provocada pela guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã fez o governo brasileiro agir para tentar conter o aumento do preço do óleo diesel. Nesta quinta-feira, o presidente Lula assinou 2 decretos para reduzir o preço do combustível. Um deles era o PIS/COFINS, os únicos impostos federais sobre a importação e a comercialização de combustíveis. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a perda na arrecadação pode chegar a 20 bilhões de reais. O presidente Lula também editou uma medida provisória que cria uma subvenção de 10 bilhões de reais para importadores e produtores de diesel. O benefício será operado pela Agência Nacional do Petróleo, com a exigência de que o desconto chegue ao consumidor. Os 30 bilhões de reais das duas medidas devem ser compensados com um imposto sobre exportações. A medida também tem outro objetivo, como explica o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Claro, a lógica econômica do agente econômico é buscar a maior lucratividade possível. Se eu posso vender o óleo bruto lá fora com um lucro muito maior do que eu entregar uma refinaria privada no Brasil, o que é que o agente econômico vai fazer? Vender lá fora, claro. Então a medida que regulatória busca dizer o seguinte: não, você não pode desabastecer o mercado interno, você não pode retirar a matéria-prima das empresas que estão instaladas no Brasil só porque tem uma guerra lá fora. Outro decreto assinado pelo presidente determina que postos de abastecimento sinalizem de forma clara e visível a redução dos tributos. Isso para evitar abusos. Lula criticou o conflito e expressou preocupação com os impactos econômicos para a população mundial. Bem, esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. As medidas podem perdurar até o dia 31 de dezembro. A maior preocupação do governo com o preço do diesel é por conta dos possíveis impactos na cadeia de produção. A expectativa do governo é de um alívio de 64 centavos por litro nas bombas. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Edmar Silva. Muito bem, nós ouvimos aí o Alain Barbosa trazendo essas informações importantes, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, preocupado com o aumento do preço do petróleo em razão da guerra. A guerra que está acontecendo no Irã, né? Os Estados Unidos invadiram o Irã, né? Estão bombardeando o Irã reagiu, né? O Irã também tem armas, né? Não vai ficar quieto. Então o Irã respondeu, está respondendo, está resistindo. A guerra acaba envolvendo muitos países ali do Oriente Médio, né? Atacou o Irã, mas o ataque ao Irã foi de acordo com a parceria com Israel, né? Israel e Estados Unidos atacam o Irã se reage, né? Aí também atacaram o Líbano e outros países da região, todos. O Iraque também acaba, o Iraque, né, também acabou tendo problemas, ou seja, problemas para todo lado. Aí fecha lá a passagem do petróleo e o mundo inteiro sofre com essa consequência. Moral da história: o petróleo, que era cerca de 70 dólares o barril, né, 60, 70, já passou de 100, pode chegar aos 200 dólares, é o que avaliam alguns analistas aí da guerra. Então, o aumento do preço, né, a dificuldade para passar o petróleo ali pela região, acaba fazendo com que o preço aumente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma produção de petróleo, vamos dizer assim, quase que suficiente para sustentar o Brasil. Mas o que acontece? Como o preço internacional cresce, a exportação também acaba sendo mais interessante, né? Ou seja, todo mundo paga mais caro. O que o presidente Lula está fazendo é tentando amenizar essa situação, né? Colocou aí 30 bilhões, né? 30 bilhões de recursos para
reduzir o preço para tentar segurar o preço, né? Na verdade não é nem reduzir, é segurar o preço para que ele não aumente. Ontem nós tivemos aqui, o Libório Santos falou do aumento de combustíveis em Goiânia, né? Em Goiânia, aqui em Anápolis, inclusive o Jornal Nacional mostrou lá uma empresa de Anápolis, falando, o diretor da empresa falando sobre a questão do petróleo. Por quê? Porque aumenta o diesel, aumenta o transporte e, compensação, aumenta o preço no supermercado, né? É uma bola de neve, né? Que vai crescendo e prejudicando todo mundo. Por isso, o presidente Lula faz essa tentativa aí de reduzir, de segurar, né, o preço dos combustíveis. Outra notícia importante, né? Hoje é sexta-feira, no final de semana, no domingo, vai acontecer a entrega do prêmio do Oscar. E o Oscar, pela segunda vez, o ano passado, o Brasil participou, ganhou, né, dois Oscars, na verdade dois, né? Com o filme Ainda Estou Aqui, e neste domingo o filme brasileiro O Agente Secreto, um filme feito em Recife, né, filmado lá em Recife, ele está na pauta para também, né, concorrer ao Oscar. Nós vamos ouvir uma matéria especial aqui sobre o Agente Secreto. O Breno Zonta, da agência Rádio Web, fala com a gente. Vamos ouvi-lo. Neste próximo domingo, dia 15 de março, uma das mais prestigiadas premiações do cinema mundial, o Oscar 2026, vai divulgar seus vencedores. E o filme brasileiro O Agente Secreto concorre em 3 das principais categorias: de melhor filme internacional e o ator Wagner Moura como melhor ator do ano passado. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, narra o retorno de um professor universitário para Recife de 1977. No entanto, um executivo ex-ministro da ditadura militar brasileira da época contrata 2 homens para persegui-lo e matá-lo. E com a capacidade particular do cinema, comove o público que pode conhecer melhor essa história. A análise é do diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotile. É porque eles conseguem falar com a alma, com o coração, e isso fura a bolha. Fala para pessoas que nunca entenderam direito o significado péssimo para o Brasil de uma ditadura militar, ou da escravidão no Brasil, ou do genocídio das populações indígenas. Depois de receber o Globo de Ouro de melhor ator de 2026, Wagner Moura defendeu que o cinema brasileiro faça mais filmes sobre a ditadura. Ele lembrou que o regime terminou há apenas 40 anos e que ainda escutamos seus ecos na sociedade. Sotile afirma que isso acontece porque o Brasil ainda não promoveu processos de elaboração coletiva de momentos históricos de grande violência social. Se nós estamos ainda hoje falando sobre esse período, é porque o Brasil não enfrentou esse tema da ditadura e das violências históricas, violências de Estado. E porque não enfrentou, nós sofremos as consequências da violência e das ameaças à democracia. Então, é um período que tentou se jogar no esquecimento, mas ele voltou e ameaçou o Brasil, e ele permanece ainda para ser elaborado de forma adequada. A elaboração é ponto-chave do trabalho do médico neurologista Sigmund Freud, considerado o fundador da psicanálise. Ele descreveu em sua obra o que chama de recalque, uma repressão profunda que fazemos conscientemente de pensamentos, memórias e desejos incômodos. O problema, alertou Freud, é que a matéria reprimida não desaparece e, pelo inconsciente, produz angústias, fobias e ansiedades até que seja compreendida por uma análise profunda de seu conteúdo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo Atual.
vida. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 24 minutos. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estou de volta para o segundo bloco. O meu programa aqui me atropelou, né? Nós ouvimos aí a mensagem do Breno Zonta falando sobre o filme brasileiro O Agente Secreto, que pode ganhar o Oscar no domingo. Então é isso, né? Tem vários, me parece que 3 participações do filme brasileiro. O filme retrata um momento da ditadura, né? Da ditadura, né? Pessoas que enfrentaram a ditadura militar na década de 70. O filme do ano passado, que ganhou também o Oscar, inclusive com a Fernanda Torres, né? Venceu o Oscar e também foi escolhido como um dos melhores filmes internacionais. Nós tivemos o Oscar para um filme que também retratou a ditadura militar, né? Ainda Estou Aqui conta a história de um jornalista perseguido pela jornalista e deputado, né? Que foi perseguido pela ditadura militar e o seu corpo desapareceu durante anos, né? Só muito recentemente é que ele foi considerado morto pela ditadura. Então são 2 filmes que retratam uma questão histórica brasileira, né? O comentarista entrevistado pelo Bruno Zonta, ele disse o quê? Que a nossa história muitas vezes é esquecida, né? Nos dão
É como se a gente passasse uma borracha, mas a história precisa ser lembrada, né, para que os eventos não se repitam, tá certo? Bom, o favorecido por empate no julgamento de prisão, o Vorcaro pode ser favorecido, né? Porque o Toffoli se julgou incompetente para julgar o processo. Então, o julgamento da segunda turma do STF sobre a decisão que mandou prender o banqueiro Daniel Vorcaro e outros 3 investigados começa hoje às 11 da manhã e pode acabar com a soltura dos suspeitos, caso haja empate. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar o caso. Com isso, são apenas 4 ministros votando. A análise sobre a decisão que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero ocorre no plenário virtual do colegiado até sexta-feira da semana que vem. Sem Toffoli, participam do julgamento os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, André Mendonça e Cássio Nunes. Então, há uma suspeita de que possa haver empate. Por quê? Porque provavelmente Cássio Nunes e André Mendonça devem votar pela liberação do Vorcaro, né? E possivelmente, essa é uma análise que está sendo feita, né? Que possivelmente os outros 2, o Luiz Fux e o Gilmar Mendes, votem pela manutenção da prisão. Vamos ver o que acontece, né? O que mais? Produtores rurais relatam preços abusivos e dificuldade de encontrar diesel em plena colheita em Santa Catarina e Paraná. Então, produtores rurais enfrentando problema aí já com a falta de diesel, né? Por isso, o presidente Lula tomou algumas decisões aí para ver se ameniza a situação dos valores, questão do diesel, né, nesse período aí de crise. Tá certo? Então é isso. Então, esses assuntos aí nacionais, estou fazendo aqui no segundo bloco porque eu acabei sendo atropelado aqui pelo intervalo. Mas é isso. Nós queremos agradecer a você que está com a gente, né? Você que está ligado. Um abraço para Ana Elvira, lá em Divinópolis, Minas Gerais. Acabou de curtir aqui a nossa live. Está sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço também para o França Júnior, também deixa curtiu aí. A Maria Nova Silva e a Laudelina estão atentas, né? Estão ligadas. E quem mais, hein? Um abraço para a irmã Joânia, lá em Goianésia. Está sempre ligado também, sempre acompanhando. O pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas. O pastor Valdete, lá em Uruaçu, sempre ligado, né? Quem mais, hein? Pastor Saulo Batista do Nascimento, que está se preparando aí para ir aos Estados Unidos. Também está sempre ligado, né? Estamos orando aí pela sua viagem, viu, pastor? É isso. Quem mais? Né? O meu amigo Dorédio Gomes, lá na Vila Fabril, sempre ligado. A Maria Santos, lá no centro, sempre ligada. O José Andrade, sempre ligado. Quem mais, hein? Tem muita gente aí que está sempre acompanhando o nosso programa. O meu amigo Alfredo Landim, né? O ex-vereador Alfredo Landim, que quando não pode ouvir ao vivo, ouve depois o nosso podcast, né? Tá certo? É isso aí. Muito bem, quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa. Eu estou de óculos novos. Olha só, óculos não, meu óculos quebrou, mas já estava passando da hora, né? De fazer a consulta. Fui obrigado, né? Fui pressionado aqui porque o outro quebrou. Tive que fazer, agora estou de óculos novos. Posso enxergar aqui, olha, letrinhas miudinhas. Se você precisa de óculos, não perca tempo. Entre em contato no 3702-9010, 3702-9010 ou no 9315-3379. Agenda lá a sua consulta. Você vai pagar um preço simbólico, né, para a consulta e também vai poder parcelar o seu óculos aí do jeito que dá certinho para você, tá bom? Então vai lá o pessoal da Ótica Formosa tá esperando você. Consulta de vista por um preço popular. Tá bom? Vamos às notícias. Vamos a Goiânia com o Libório Santos? Deixa eu achar o Libório aqui. O Libório Santos traz para nós os principais destaques direto da capital. Né? Ele que todos os dias participa aqui do nosso programa. Então vamos ouvir o Libório Santos. Deixa eu só aqui mexer aqui o negócio. Trem reiniciou aqui. Peraí. Muito bem, o Libório Santos sempre direto de Goiânia, trazendo os principais destaques
do noticiário. O meu sistema aqui resolveu atualizar. Mas não é possível, gente. Para com isso. Para com isso. Vou ter que mudar o jeito de fazer isso aqui, né? Tá certo. Deixa eu entrar aqui. Muito bem. Enquanto o Libório Santos não aparece aqui para nós, a gente vai acessar aqui os principais destaques de Goiás, né, os principais destaques aqui da nossa região nas manchetes. Né? Eu começo pelo Correio Brasiliense. BRB prepara balanço e avança na criação de fundo imobiliário. O presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, afirmou que avança na criação do fundo imobiliário para capitalizar a instituição financeira dentro do prazo estipulado pelo Banco Central. Então, o Banco Central está de olho no BRB. O BRB teve um prejuízo de quase entre 8 e 11 bilhões, né, com o caso Master. Então, o BRB está em apuros aí, porque o governador de Brasília, né, autorizou, estava tentando comprar, inclusive, o Banco Master. Né, mas antes de comprar o Banco Master, comprou do banco 11 bilhões em títulos podres, né? Ou seja, está enrolado até o último fio de cabelo, né? O governador de Brasília com o problema aí do Banco Master, né? Então, o Banco Master tem um prazo aí dado pelo Banco Central para viabilizar, para resolver o problema financeiro. E para isso, o banco está fazendo a criação de um fundo imobiliário, né? Vai tentar arrecadar recursos no mercado para resolver o problema, né, que foi criado aí com essa encrenca do Banco Master. Então, BRB em apuros, né? Vamos acompanhar aí, ver o que o BRB vai fazer. Muito bem, nós vamos ouvir o Libório Santos. Vou ter que fazer de outro jeito aqui. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. As mulheres são a maioria da população, mas a minoria na política. O governo adota medidas visando minimizar efeitos da guerra nos preços dos combustíveis. Perigo na estrada. Caminhoneiro flagrado dirigindo por 24 horas sob efeito de rebite. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 13 de março, sexta-feira, e estes são os nossos destaques. Hoje é dia de sorte, hein? 2 importantes assuntos para esse ano. Olha, nós tivemos essa semana o Dia Internacional da Mulher, né? E teremos eleições em breve. E daí volta à tona uma discussão. A maioria da população brasileira é formada por mulheres. A maioria do eleitorado também de mulheres. E o número de mulheres que ocupam mandatos políticos é muito pequeno. O que falta para a mulher ocupar esse espaço, já que ela tem competência para tanto? A deputada Bia de Lima cita como exemplo a atual formação parlamentar na Assembleia Legislativa de Goiás. De 41 parlamentares, somos apenas 4. Nós precisamos ampliar muito a nossa participação. E eu confesso que tenho receio de que na próxima legislatura, se nós teremos mais mulheres. Minha preocupação é grande nesse sentido, principalmente porque, infelizmente, os partidos, na sua maioria, continuam utilizando as mulheres só para preencher a cota, não preocupadas efetivamente em garantir que elas sejam vitoriosas. Nós não queremos a cota de gênero só para preencher, só de mulheres laranjas. Não, nós queremos mulheres que sejam dadas a elas oportunidade, recursos para que elas possam disputar e ganhar as eleições. Porque só para pôr o nome e não dar a estrutura necessária, nós infelizmente vamos continuar tendo minoria aqui na Assembleia e nos outros parlamentos também. Um motorista de caminhão foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo há quase 24 horas sob efeito de anfetamina chamada rebite. Isso aconteceu na BR-153 em Itumbiara. O condutor de 44 anos apresentou sinais de ansiedade e inquietação ao informar que havia saído de Paraíso, no Tocantins, com destino a São Paulo. Ele transportava abacaxi. Lembrando que essa situação traz sérios problemas de saúde para o motorista e um risco muito grande de provocar um acidente, né? No mundo do crime, nem os mortos têm paz. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia prendeu um homem em situação de rua que danificou pelo menos 10 túmulos no cemitério aqui na capital. O autor tem 23 anos, já possui passagem pelos crimes de furto e roubo, respondendo atualmente em liberdade provisória. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin,
afirmou ontem aqui em Goiânia que o governo trabalha para evitar desabastecimento de combustível e aumento de preços no Brasil diante da alta mundial do petróleo. Durante a entrevista, ele destacou que a mistura de etanol na gasolina, o uso de veículos flex e a presença de biodiesel no diesel ajuda a amenizar os efeitos da alta do barril do petróleo do país. Ontem, o governo federal anunciou várias medidas. Dentre elas, zerou a alíquota do PIS/COFINS sobre o óleo diesel para importação e comercialização, além de adotar medidas para combater cobranças abusivas e práticas de especulação no mercado de combustíveis. Para 79% dos brasileiros é inaceitável que ministros do Supremo Tribunal Federal julguem causas que envolvam clientes dos parentes dos magistrados, ainda que a defesa não esteja sendo exercida pelos próprios parentes. É o chamado tráfico de influência, né? Ao que parece, o STF nunca esteve tão desacreditado e desmoralizado como agora. Recentemente foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, data que não é marcada por festa, claro, mas sim por debates e alertas contra a gravidade do problema e as falhas do sistema público de saúde para o seu combate, tanto em prevenção quanto em tratamento de pacientes. Na Câmara Federal, a deputada Flávia Moraes exerce uma luta incansável sobre o problema e já conseguiu a aprovação de leis importantes que beneficiam os portadores de câncer. A nossa luta continua, a gente sabe que o mais importante é a prevenção, mas conseguimos aprovar a política nacional de prevenção, tratamento, do diagnóstico, também dos cuidados paliativos. Hoje é uma diretriz para o Ministério da Saúde, mas o desafio é muito grande. Os números, segundo o INCA, são muito preocupantes, previsão de 700 mil novos casos de câncer por ano, e isso nos demanda muito em todas as áreas. Então, hoje a gente tem trabalhado muito aqui em Goiás, programas como Despertar, que é o rastreamento ao câncer de tireoide, vão ajudando a fazer o diagnóstico precoce e o tratamento para evitar a doença no estágio avançado. O diagnóstico, infelizmente hoje, o diagnóstico no Brasil, a gente tem 60% do diagnóstico sendo feito já no estágio tardio da doença. Esses dados que a gente precisa mudar. Se a gente conseguir ter esse diagnóstico mais cedo, a gente consegue ter a cura, ter menos sofrimento para o paciente e também menos custo para o sistema da saúde. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, né, trazendo os principais destaques de Goiânia. Um dos destaques é a questão da participação da mulher na política, né? As mulheres são maioria na população, mas são minoria na política. A Bia de Lima, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, acabou de falar aí sobre, né, o que os partidos acabam fazendo, né? Os partidos são obrigados a ter nas suas chapas de deputados, vereadores, né? E então os partidos são obrigados a ter pelo menos 20% de mulheres. Alguns partidos até têm a proposta de colocar 50% dos candidatos como do sexo feminino. O que é que acontece? Acontece que a maioria das vezes esses nomes eles são colocados nas chapas apenas para cumprir a lei, né? Como disse a deputada Bia de Lima, muitas vezes, a maioria das vezes, né, os partidos colocam as mulheres para completar a chapa, para cumprir a lei, né, dizer que está cumprindo, mas de fato essas mulheres, a maioria delas não fazem campanha, muitas vezes elas são usadas para trabalhar em favor de outros candidatos da chapa. Então esse é um negócio sério que está acontecendo já há vários anos, há várias eleições. Então o que é preciso? É preciso que de fato as mulheres queiram e participem das eleições de verdade, né? Não apenas para cumprir tabela, não apenas para fechar a chapa, né? E então é fundamental a participação feminina na vida política. O fato, né, essa é uma questão histórica, né? Por que as mulheres não participam? Ou participam em minoria? É porque, historicamente, política era coisa de homem, né? Então, durante séculos, as mulheres não podiam participar, aliás, elas não eram nem eleitoras, né? As mulheres se tornaram eleitoras a partir da década de 30 do século passado. Então, o Brasil, vamos dizer assim, foi descoberto, entre aspas, em 1500, até 1930 as mulheres não votavam, né? 1930, 32, não estou bem certo aí do ano, mas se eu não me engano é 32. Então até a década de 30, ou seja, de 1500 a 1600, 1700, 1800, 1900,
470 anos sem votar, entendeu? Então a mulher não podia sequer votar, quanto mais ser candidata, né? Então as mulheres que apareciam na política eram raríssimas, né? Quando a gente tinha um império, quando o Brasil era império, né, era colônia, e depois império, tinha a figura feminina da princesa Isabel, por exemplo, né? Da Leopoldina. São mulheres que apareceram, mas não porque eram políticas, mas porque eram da família real, né? Então, a participação da mulher, a falta da participação se explica por esse fato histórico, né? A gente, durante séculos, não teve a participação da mulher, não permitiu, né? A legislação não permitia a participação. Hoje a mulher pode participar, pode ser candidata, pode, né? Inclusive, por exemplo, nós tivemos a presidente Dilma Rousseff, foi a primeira mulher presidente do Brasil, né? A Dilma Rousseff venceu vamos dizer assim, furou essa bolha, né? Se tornou a primeira presidente do Brasil. E mesmo assim foi cassada no segundo mandato, né? Cassada de forma injusta, por crimes que não cometeu, né? Depois passa aí, ele chega à conclusão de que não houve nada, né? Foi apenas jogada política para tirá-la do poder. Então é isso, né? Anápolis já teve prefeita? Que eu saiba, Anápolis nunca teve uma prefeita, né? Goiás já teve uma governadora? Que eu me lembre, Goiás nunca teve uma governadora, né? Então é isso, o Libório Santos chama a atenção, a Bia de Lima tem razão, né, quando se preocupa, né, e se você for ver a maioria a maioria não, 100%, né, 100% das câmaras, das assembleias, e se a gente for pensar no Congresso Nacional é a mesma coisa, né, a mulher tem uma participação muito pequena, é preciso o quê? É preciso melhorar isso, né? Tá certo? É isso. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com as notícias da cidade. Fica aí que eu já tô voltando. A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35,00 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h46. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar Silva. Muito bem, eu sou Edmar Silva, estou aqui para trazer para você as principais notícias do dia, para a gente debater aqui, né, conversar sobre o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. É um programa
que você pode participar. O nosso WhatsApp é o 995294013, tá abertinho aqui na minha frente, né? Você pode deixar o seu recado. Quero abraçar o meu amigo Manuel Alves da Silva, ligado lá no Parque Brasília. O pastor Jean Carlos, lá da Igreja Batista Comunidade Sal e Luz, também no Parque Brasília, está sempre ligado, né? Está sempre acompanhando o nosso programa aí. Obrigado aí pelo carinho da audiência, tá bom? Muito bem, por falar em Igreja Batista, a Igreja Batista Nova Jerusalém está fazendo uma campanha para adquirir cadeiras, novas cadeiras. As cadeiras que nós temos na Igreja Batista Nova Jerusalém, ela já tem cerca de 16 anos, né? Quase 17 anos. Que é uma cadeira muito boa, aquelas cadeiras brancas, né? Tem muita gente que usa essas cadeiras, mas está precisando, chegou a hora da gente fazer a mudança, né? Mudar para cadeiras mais modernas, mais seguras, né? Porque nossa membresia é constituída da maioria de pessoas já na terceira idade, né? Então precisamos dar mais segurança para as irmãs e os irmãos. E então nós estamos em campanha, estamos fazendo uma campanha para adquirir 67 cadeiras. 67 cadeiras, né? E essas cadeiras, elas custam, né? Nós fizemos o orçamento, ela vai custar R$435 cada cadeira, né? Nós precisamos de 67. Então nós estamos fazendo aqui uma campanha, vamos começar a campanha aqui também no programa e aqui na Mais FM para alcançar o seguinte: eu preciso de 67 pessoas que se habilitem a doar uma cadeira. 67 pessoas, cada uma doando uma cadeira. R$435 é o valor dessa cadeira, tá bom? É claro que não, eu não posso doar uma cadeira inteira também, mas você pode fazer uma oferta, tá certo? Mesmo se você não puder, eu gostaria de ter os 67 que doasse cada uma cadeira, mas eu sei que, né, não é possível. Mas se você quiser fazer uma oferta de qualquer valor, né, você pode mandar a oferta para a conta da Igreja Batista Nova Jerusalém. A conta é no Banco Cora, né, o Banco Digital Cora, e o Pix para você mandar é IBNJ, né? IBNJ de Igreja Batista Nova Jerusalém, IBNJ Anápolis, né? Igreja Batista Nova Jerusalém, Anápolis, @gmail.com, certo? Então, repetindo aí o Pix da Igreja Batista Nova Jerusalém, é o IBNJ Anápolis, tudo emendado, minúsculo, né? @gmail, gmail.com, tá certo? É o nosso e-mail da igreja, né? É o Pix para você contribuir, tá certo? R$435 é o valor da cadeira. Você pode contribuir com qualquer valor, né? Se você quiser contribuir com valor total, bom demais, né? Mas se você não puder, você pode fazer qualquer valor, você pode contribuir com qualquer valor. Eu quero agradecer aqui a primeira pessoa que contribuiu, né? A irmã Nina, irmã Antonieta, fez a sua contribuição ontem à noite, né? Ela contribuiu já deu a sua oferta para a aquisição das cadeiras, tá bom? Você quer participar? Quer ajudar a Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui do Jardim Arco Verde, a melhorar as suas condições para receber, né, as pessoas com mais conforto? Então é isso, cadeiras novas para a Igreja Batista Nova Jerusalém, a nossa campanha que começa hoje aqui no rádio, tá bom? Nós vamos levantar essa oferta, né? São 67 cadeiras. Tem 3 aqui que são um pouquinho mais caras, mas o valor médio é R$435, né? O valor da maioria é 435, tá certo? Então fica aí, né? Quer fazer uma obra aí para missões, né? Ajudar uma igreja que é uma igreja missionária, que está fazendo aí
divulgação da Palavra de Deus, você pode fazer isso. Nosso Pix, vou repetir, ibnjanápolis@gmail.com, tá bom? Fica a dica. É isso aí, o nosso programa traz no terceiro bloco as notícias da cidade. Quero aproveitar aqui para lembrar que você pode participar do programa, né? Você pode deixar aqui no nosso WhatsApp, o 99529... Não, é isso. 995294013 é o WhatsApp da Mais. 995294013 para você participar aqui da nossa programação, né? Tem uma reclamação, um problema na sua rua, no seu bairro, né? Esse tempo de chuva tem muito buraco, né? Buraco para todo lado tem buraco. Então a gente precisa de muito cuidado ao transitar pela cidade, né? E se você tem aí alguma situação gravíssima, fala pra gente, a gente cobra aqui das autoridades municipais para que faça a correção, né? Essa semana passada estava vazando água de esgoto ali na Avenida Arco Verde. Falei aqui algumas vezes, o mau cheiro sumiu, né? Mas parece que a água está correndo lá na rua ainda, né? Será que a Saneago deu uma olhada? Então fica aí um alerta para o pessoal da Saneago, né? Dá uma olhada, Avenida Arco Verde, lá no alto da Arco Verde, da avenida ali, aquelas coisas de esgoto vazando, né? Então tem muito esgoto vazando na cidade, né? Incrível como a gente anda na cidade e a gente vê vazamento em muitos lugares. Então é preciso melhorar esse sistema de esgoto da cidade. Vamos aos portais de notícias aqui da cidade, né? Vosgrau pede reunião da Comissão de Saúde após provocação de Jackson Charles. O vice-prefeito quer esclarecer pontos criticados pelo vereador em sessão nessa semana e cobra pagamento de emenda para cateterismos. Então, o vice-prefeito de Anápolis, Walter Vosgrau, do PSD, solicitou na Câmara uma reunião da Comissão de Saúde para prestar esclarecimentos às críticas do vereador Jackson Charles, do PSB, em discurso na tribuna, na sessão da última terça-feira, dia 10. Ele procurou o parlamentar na casa, mas não o encontrou e solicitou ao vereador João da Luz, do Cidadania, o agendamento com o colegiado, para que ele pediu para que fosse aberto a todos. Conversei com o João da Luz e ele vai estimular uma reunião com a Comissão de Saúde para que eu possa esclarecer isso para todos os vereadores que quiserem me perguntar. Não tenho nada a esconder, disse ao DM, né? No discurso, Jackson Charles criticou o cenário de atendimento aos cardiopatas na cidade. No bojo estão cirurgias cardíacas e cateterismo, por exemplo. Quanto às operações, Vosgrau, que é cirurgião cardíaco, revelou ter operado 183 pessoas desde março do ano passado até aqui, depois de ter sido incumbido pelo prefeito Márcio Correia de coordenar a retomada das cirurgias. Sobre o cateterismo, procedimento para o qual o vereador pediu que ele fosse junto ao prefeito e aos vereadores de Goiânia pedir recursos ao Estado, Vosgrau contou que a prefeitura recebeu no segundo semestre do ano passado R$500 mil em uma emenda da deputada federal Magda Mofato, do PL, para a realização dos procedimentos no Hospital Evangélico Goiano. O dinheiro, no entanto, nunca chegou à instituição. A emenda daria para fazer 8 cateterismos por dia por 12 meses. Bom, o vice-prefeito revelou ainda ter recebido o compromisso da parlamentar, de aportar R$1 milhão para procedimentos neste ano. É isso, né? Então, o Walter Vosgrau, vice-prefeito, ele que é médico, né, está querendo fazer uma audiência lá na Câmara Municipal. É claro, né, que a Comissão de Saúde da Câmara vai ouvi-lo, né? E a preocupação do vereador Jackson Charles é procedente, né? As pessoas precisam de tratamento, precisam de cuidado. Cirurgias do coração são coisas gravíssimas, né? E é preciso que a prefeitura e que a Secretaria de Saúde tenha os recursos necessários e vá atrás desses recursos, né? Na Câmara, Jackson Charles cutuca Vosgrau e apela para a vice. Anápolis precisa de você. O médico foi em seguida elogiado pelo colega José Fernandes, que apesar das lisonjas, reforçou a ideia de união. Vosgrau, raramente citado na casa, é pré-candidato a federal.
A sessão desta terça-feira na Câmara reservou uma cutucada do vice-prefeito Walter Vosgrau, do PSD. O vereador Jackson Charles, no discurso da tribuna, tocou no assunto mais caro ao médico cardiologista, o atendimento aos cardiopatas na saúde municipal. Né? Então, essa matéria está no portal Anápolis Diário, né? A fala do vereador Jackson Charles, cobrando do município, né, as cirurgias e cobrando do vice-prefeito, né, que é médico e que é responsável pela saúde, né, também, para que esclareça por que as cirurgias não estão acontecendo, tá certo? Então vamos acompanhar esse debate aí, um debate importante, né, envolve a questão de saúde na cidade. Lembrando que o maior orçamento da cidade é justamente o da saúde, né? O maior orçamento, a maior parte do dinheiro do orçamento municipal é da área de saúde, né? E além disso tem a participação do governo federal com recursos do SUS e tem também a participação do governo estadual. Ou seja, a saúde não é uma coisa só da prefeitura, é uma tarefa das 3 esferas, né? Bom, o Portal 6 destaca: a engenheira formada pela Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, entra na lista das 50 mulheres da tecnologia na Noruega. Nomeação internacional destaca profissionais que se tornaram referência no setor tecnológico. Então, a trajetória acadêmica iniciada em Anápolis levou a engenheira civil Carla Ferreira a conquistar reconhecimento internacional na área de tecnologia. Criada na cidade, formada pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, ela foi incluída na lista Norges 50, que reúne as 50 mulheres mais influentes do setor tecnológico da Noruega. A seleção é organizada pela Abelia, associação ligada à Confederação das Empresas da Noruega, em parceria com a Oda Network, uma das principais redes dedicadas a diversidades na tecnologia nos países nórdicos. Então é isso, né? A Carla nasceu em Tucuruí, no Pará, mas cresceu em Anápolis, onde se formou em engenharia civil pela Universidade Estadual em 2006. Após a graduação, seguiu para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, onde fez mestrado na área de infraestrutura. Durante esse período, trabalhou com pesquisas voltadas ao uso de geossintéticos em rodovias, tecnologia que ajuda a aumentar a durabilidade das estradas. Posteriormente, atuou em grandes projetos de infraestrutura na construtora Camargo Correia, participando de obras ligadas a barragens, túneis, pontes e empreendimentos do setor de energia. Isso aí, né? Parabéns, então, para a Carla, que vive na Noruega, está sendo incluída lá na lista das engenheiras, né? 50 mulheres da tecnologia na Noruega. Então é isso, né? Uma paraense que foi criada em Anápolis, fazendo sucesso aí internacional, formada pela Universidade Estadual de Goiás, a nossa queridinha UEG, né? A UEG, que tem sede aqui em Anápolis, tem mais de 40 polos espalhados pelo estado de Goiás, dezenas de faculdades, né? Milhares de alunos. Tive a honra de ser aluno, né? Não da UEG, né? Fui aluno da Uniana, antes da UEG. E depois professor na Universidade Estadual de Goiás por pelo menos 6 anos, 6, 7 anos. Trabalhamos na UEG de Anápolis e na UEG de Inhumas. Isso aí. Sou fã da UEG, viu? UEG é parte da nossa história. 4 em 5 famílias brasileiras estão endividadas, aponta a pesquisa, hein? Você tá nessa? 4 entre 5, ou seja, 80% das famílias brasileiras atingiram o maior nível registrado desde o início da série histórica da pesquisa iniciada em 2010. Segundo o levantamento da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgado pela Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, cerca de 80,2% dos lares possuíam algum tipo de dívida em fevereiro de 2026, ou seja, mês passado, né? 80,2% das famílias estão endividadas, né?
é o levantamento feito de acordo com o portal Contexto aqui de Anápolis, né? Essa matéria mostra aqui um monte de cartão de crédito, um monte de boleto, né? Então, 80,2% da população brasileira, das famílias brasileiras, né? Que ele pesquisou por família, estavam com dívidas em fevereiro. 80, né? Estamos em março, será que aumentou, diminuiu? Tá igual, hein? É isso, né? Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Lembrando que o nosso programa tem reprise ao meio-dia, tem reprise às 21 horas. E você tem, né, o Mais News, né, também notícias a cada hora, nos 20 minutos, né, 9h20, 10h20, 11h20, 13h20, sempre com a parceria com a agência Rádio Web. Tá na Mais? Tá bom demais. Obrigado a você pelo carinho. Eu volto na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Estaremos aqui para debater, discutir, avaliar, né, dar o nosso palpite sobre o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Bom final de semana para você, né? Deus te abençoe. Que seja um final de semana na presença do Senhor. Um abraço e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.